Graça e paz da parte do nosso Deus nessa manhã. Peço a Deus que esteja ao nosso lado, abençoando a nossa vida, que esse dia seja um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas, de muitas vitórias ao lado do Senhor. Nós nessa manhã reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Precisamos da bênção dele, do seu amparo, das suas orientações, e por isso que nós nos voltamos para o nosso Criador logo nas primeiras horas desse dia. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 91, o verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91, o verso 1. O que nós estamos fazendo nessa manhã, na verdade, é descansar à sombra do Onipotente. Queremos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Queremos estar seguros nos seus braços. Vivendo dessa forma, nós temos a certeza que viveremos uma vida feliz. Ele é o nosso supremo comandante. Ele é o nosso capitão. Ele está à frente das nossas batalhas. Ele luta as nossas guerras e nos concede a vitória. Se nós entrarmos no campo de batalha sozinhos, seremos destruídos. Mas quando nós lutamos as batalhas do nosso Deus, nós sempre alcançamos a vitória, porque o nosso Deus jamais conheceu a derrota. Por isso, amigo, nessa manhã, vamos sair para as nossas atividades de cabeça erguida, confiante, crendo no poder de Deus. E tenha certeza que no final do dia voltaremos para casa felizes com a bênção do Senhor também. Esse canal tem o objetivo de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. E nesse momento convido você a ter a Bíblia no livro de Josué aberta, no capítulo 16, inicialmente no verso 1. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. Sabemos que a terra foi dividida através de sorte do sumo sacerdote Eleazar, e Josué também fazia parte desse momento, mas não temos a menor dúvida de que a mão do Eterno, a mão de Deus, estava conduzindo aquele momento. E agora tinha chegado o momento da tribo de José receber a sua herança. Embora nós sabemos que nenhuma tribo recebeu o nome de José, mas os seus filhos, Manassés e Efraim, tiveram o privilégio de ter uma tribo que levasse os seus nomes. Isso porque Jacó, no momento da sua morte, ele tomou a Efraim e a Manassés como sendo seus filhos. José era o filho querido de Raquel, era o filho mais velho. Jacó amava por demais a José. Jacó sabia do sofrimento que José tinha passado. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E era o momento de Jacó poder recompensar, eis a razão pela qual ele amou por demais os seus netos. A prova é que ele mesmo recebe os seus netos como sendo os seus próprios filhos, e Deus, reconhecendo a bênção patriarcal sobre a vida de José, Deus agora também lhe dá uma bênção especial na terra prometida. José recebeu uma porção dobrada na terra prometida. O território de maior influência dentro da terra de Canaã foi concedida a Efraim e a Manassés, uma região extremamente próspera ao norte de Canaã. Em ordem de primazia, no recebimento da herança dentro da terra de Canaã, nós sabemos que Judá foi o primeiro a receber a sua herança, mas logo em seguida, José, um dos mais novos, foi ele logo em seguida que recebeu também a sua herança. Houve 3 etapas sucessivas pela liderança de Josué para o estabelecimento das tribos dentro da terra de Canaã. Primeiro, foi estabelecer ao lado sul a tribo de Judá, mas logo em seguida, Josué teve a responsabilidade, a preocupação e a orientação divina para colocar Efraim e Manassés ao sul e ao centro do território de Israel. E a terceira atitude foi a entrega da terra para todas as outras tribos restantes que ainda não tinham recebido herança dentro da terra de Canaã. As terras concedidas às tribos de José, aos seus filhos, Manassés e Efraim, se estendiam desde Jericó até Betel, ao sul de Gósen, expandindo pelo território do mar Mediterrâneo. Betel é o local onde Jacó teve uma visão de uma escada subindo ao céu.
O significado do nome Betel é casa de Deus, lugar de luz. As duas tribos estavam tão próximas, Efraim e Manassés, que posteriormente, no futuro, foram consideradas como sendo uma única tribo. Josué, capítulo 16, o verso 10, a palavra de Deus diz o seguinte: não expulsar os cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitam eles no meio dos eframitas até o dia de hoje, porém sujeito a trabalhos forçados. O erro que a tribo de Manassés e Efraim cometeram foi não terem obedecido restritamente o que Deus tinha pedido para que eles pudessem fazer. Era muito claro a mensagem divina. Eles não poderiam se unir a povos que fossem pagãos. Os eframitas, eles eram idólatras, completamente voltados para práticas pagãs daquele período. Adoravam a vários ídolos. E Deus não queria que isso pudesse acontecer, mas a tribo de Efraim e Manassés não deram ouvido o que Deus pediu para que eles pudessem fazer. Quando nós olhamos para o futuro, no livro de Juízes, nós veremos que essas tribos e o povo de Deus pagou um alto preço por não viver restritamente, obediente ao que Deus estava pedindo. Se tornaram vulneráveis, perderam a bênção do Senhor. O próprio Deus um dia enviou um profeta, Oséias, e nós vemos no seu livro, capítulo 4, verso 17, as orientações de Deus falando que a tribo de Efraim tinha apostatado, se afastado da verdade, e eles teriam que pagar pelas consequências de não terem obedecido a Deus. A tribo de Efraim e Manassés estavam mais preocupados no que os eframitas tinham do que de fato seguir o que Deus lhes orientava. Os eframitas possuíam riquezas, os eframitas possuíam muitos bens, e pensando nos bens e na riqueza dos eframitas, eles acharam melhor unir-se a esse povo do que expulsá-los. E é por isso que eles os escravizaram. Eles permitiram que os eframitas vivessem no meio deles e trabalhassem como escravos para eles, pensando nos seus bens. Mas os resultados foram desastrosos. Quando nós não seguimos restritamente o que Deus pede para que possamos fazer, nós pagamos sempre um alto preço. E muitas vezes é tarde demais para voltarmos atrás sem que paguemos as nossas consequências. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 16 do livro de Josué, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Praticar apenas a metade da verdade trará sempre frustrações, tristeza, dor e angústia. Pensar no sucesso apenas pela metade é trilhar o caminho do fracasso. Nós não podemos seguir a Deus apenas pela metade. Nós não podemos seguir a verdade apenas pela metade. Nós temos que seguir a verdade num todo. Nós não podemos fazer uma entrega pela metade. Nós precisamos nos entregar por completo. Nós não podemos ser cristãos pensando que faremos apenas a nossa vontade, mas nós precisamos ser cristãos para seguir restritamente o que Deus pede para cada um de nós. Nós não podemos ser cristãos pensando que a palavra de Deus não é regra de fé e prática para todos nós, porque a palavra de Deus, quando nós temos esse livro aberto, é Deus falando conosco. Por isso que hoje, eu e você, ao sairmos para as nossas atividades, vivermos nos dias que o Senhor permite que nós possamos viver, nós precisamos entender que nós fomos chamados para influenciar pessoas. Não é que nesse mundo nós não possamos ter amigos, nós precisamos. Como é que nós poderíamos falar de Jesus Cristo para as pessoas se nós não nos tornássemos amigos das pessoas que estão aqui nessa terra? Mas o que nós não podemos fazer é sermos influenciados pela cultura do século presente. Nós precisamos influenciar. Nós fomos chamados para viver nesse mundo para que nós possamos ser a luz para as pessoas e não sermos iluminados pelas trevas. Nós precisamos revelar a verdade de Deus. Nós precisamos deixar de lado a cultura presente que nos afasta do Senhor. Nós precisamos a cada dia amar a Deus, entregarmos o nosso coração e deixarmos que através, pelo poder de Deus, nós possamos cumprir os seus propósitos. Por isso que, nessa manhã, quero pedir a Deus que Ele tome nas suas mãos, que abençoe a sua vida, que nós possamos, nesse dia, cumprir os propósitos do Senhor e muito em breve nos encontrarmos com Ele e viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos.
reconhecemos as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Fica conosco nesse dia, nos abençoe e nos guarde, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.